Eu sempre digo que o mundo mudou, e ele mudou muito nos últimos 15 anos, mas pós-pandemia ele mudou muito mais. E quando eu falo que o mundo mudou, significa que muitos países que até então acatavam decisões do norte global, na Europa, Estados Unidos, sem questionar, agora não. Eles não só questionam, como se organizam para fazer esse questionamento. Na semana passada, o presidente dos Estados Unidos falou que era a favor de retirar os palestinos de Gaza, e esses palestinos seriam enviados para o Egito, para a Jordânia, para vários outros países. E hoje, os países árabes, Egito, Arábia Saudita, Jordânia, Catar, entre outros, se reuniram e emitiram um documento dizendo que são totalmente contra a qualquer tentativa de retirada da população palestina de Gaza. E deixam bem claro que, em qualquer circunstância, eles são contra esse deslocamento forçado dos palestinos. Esse posicionamento, há uns 15, 20 anos atrás, não existiria. E não existiria por quê? Porque esses países não iriam afrontar os Estados Unidos porque teriam medo de serem invadidos. Mas, para a gente contextualizar a situação, os países, por exemplo, que emitiram essa declaração, Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes, são países, por exemplo, que pertencem ao BRICS também. São países que têm fortíssimos acordos comerciais com a China. Além disso, a Arábia Saudita, então, nos últimos 6 anos, tem feito uma mudança abrupta de forma de governança, onde eles estão primando pela diplomacia, além de fazer reformas internas que não são as ideais, estão muito longe disso, é bom de pontuar. Eles também estão buscando uma via diplomática para resolver os problemas. Então, por exemplo, eles restabeleceram as relações diplomáticas com o Irã, eles estavam, essa semana passada, na Síria, conversando com o novo governo sírio. Então, muda-se muito o comportamento na região. Uma região que até então era controlada de forma extremamente belicista, passa a ter os principais players regionais trabalhando dentro da perspectiva da diplomacia. E aí eles deixam bem claro, não, você não vai mexer na população de Gaza. E porque eles são bonzinhos? Porque eles curtem os palestinos? Não. Mas porque eles sabem que a partir do momento que você faz uma retirada de uma população que está extremamente vulnerável, e se isso der certo, outros territórios também vão começar a ser objeto de cobiça. A gente sabe muito bem que, por exemplo, Israel tem olho desse tamanho em alguns territórios do Egito, da Síria, inclusive a Síria mandou Israel sair do território sírio. Também tem interesse em alguns territórios ali do Irã. A gente sabe que existe sim um plano expansionista ali no Oriente Médio, um plano expansionista ocidental, onde quem vai fazer essa puxada da expansão territorial seria Israel. Obviamente, os países da região sabem que a partir do momento que eles fecham os olhos para um deslocamento forçado de 2 milhões de pessoas, eles já estão fechando os olhos para a possibilidade de intervenção em suas soberanias. E esse posicionamento dos países árabes dizendo, não, vocês não vão mexer nas pessoas de Gaza, vocês não vão retirar os palestinos, vocês não vão mandar os palestinos para cá, na verdade é um recado seguinte, vocês não vão mexer nas populações locais, vocês não vão continuar invadindo a nossa soberania. Se nós tivermos divergências, nós vamos discutir e nós vamos conversar em pé de igualdade. Faremos tratados diplomáticos, entre outras coisas, mas não será mais admitido a intervenção quase como submissão. E essa postura é bem interessante, porque isso mostra também que, como não há uma dependência única de um país, você pode se dar ao luxo de confrontar um porque você tem outras portas abertas para negócios externos. Além disso, vamos ser sinceros, não dá para falar assim, não preciso de você, Arábia Saudita, não preciso do seu petróleo. E nesses países tem o Catar. O Catar é o responsável principal pelo acordo de cessar-fogo lá em Gaza entre Israel e os palestinos. Israel jamais, no caso. E o Catar, ele tem sido um player muito, muito importante de mediação na região. Ele faz mediações assim enormes entre todo mundo. Ele tá virando literalmente a Suíça do Oriente Médio. Eu acho que essa é a definição. O Catar virou a Suíça do Oriente Médio. Se eu chegasse aqui em 1999 e falasse para vocês assim, os países do Oriente Médio falaram não para o plano do Trump, as pessoas iam falar, impossível, gente, até porque os Estados Unidos vai lá e vai invadir. Hoje, as coisas mudaram.